Fala pessoal, meu nome é Pedro Paulo, sou graduando do curso de Engenharia Elétrica na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e participo do programa PET Elétrica da UFJF. E hoje vamos falar um pouco de condutores elétricos e eletrodutos. Vou dar uma passada básica do que são esses componentes de uma instalação elétrica, qual a função deles, por que eles são importantes e principalmente qual que é a importância deles serem bem dimensionados, eles serem bem calculados para colocar de forma segura nas instalações. O principal objetivo de um projeto elétrico é fazer tudo dentro da norma e que esteja dentro dos padrões de segurança da instalação, para que futuramente não dê problema, não dê um incêndio, o fio não se rompa e tal. Só que, primeiramente, vamos falar um pouco de condutor. O que são condutores? Todo mundo já deve ter visto um fio passando dentro da nossa parede, na nossa casa. Aquilo são condutores. Condutores é todo material com o objetivo de transportar energia elétrica. Então, nesse fio está passando uma corrente elétrica, certo? Que vai alimentar os nossos aparelhos eletrônicos, os nossos eletrodomésticos. Em instalações, geralmente são utilizados os fios e os cabos. São aqueles fios compridinhos que comumente a gente vê mesmo. E ele tem umas características muito importantes que a gente deve considerar na escolha do condutor apropriado. A gente tem que considerar qual o seu material, qual a sua forma geométrica, qual o seu tipo de isolação e isolamento, a sua habilidade e a sua seção nominal. Quando a gente está escolhendo um condutor, para ser instalado na instalação elétrica, a gente está considerando todas essas características. Mas o principal, geralmente, que a gente olha é a seção nominal, que é isso que vai indicar qual é o mais indicado. Então, qual é o material que é feito os condutores? Os condutores são feitos de materiais com alta condutividade, ou seja, baixa resistividade. Ou seja, se o objetivo dos condutores é transportar elétrons, passar corrente elétrica neles, o material que vai ser feito, o condutor, ele tem que ser com material que vai impedir menos da corrente elétrica, para evitar para evitar perdas. Então, materiais que são comuns de se ver, que são condutores, materiais condutores que têm baixa resistência e alta condutividade, são o cobre, o chumbo, o bronze, o alumínio e a platina, entre outros. Só que para fazer os nossos condutores, os nossos fios e os cabos, os materiais mais comuns são o alumínio e o cobre. Em instalações elétricas residenciais, 99%, a maioria das vezes, a gente vai encontrar o material cobre mesmo. O alumínio ele é usado mais para a parte externa e o cobre, os requisitos do cobre eles são melhores atendidos nas instalações elétricas residenciais. Só que eu comentei dos cabos e fios, que eles são bem parecidos, mas qual que é a diferença entre eles? A principal diferença é a flexibilidade. Quando você vai mexer com um fio, você vai perceber que ele é muito mais duro do que o cabo. Numa instalação, geralmente você tem que torcer ele, tem que movimentar ele, e você vai ver que vai ter muito mais dificuldade de fazer isso com os fios. Nessa imagem aqui que eu vou estar mostrando aqui na tela agora, você pode ver o fio e o cabo. O fio ele é composto por apenas uma seção de cobre. Ele é maciço. O cabo, a gente pode ver aqui, ó, que parece que ele é dividido em vários fios. É basicamente isso. O cabo ele é composto por vários fios, só que esses fios eles vão ser bem mais finos. Isso acaba por deixar o cabo muito mais flexível do que o fio. Isso tem vários benefícios. Principalmente, como eu já comentei, a flexibilidade, que ele vai ficar mais fácil de manusear o cabo. Vai facilitar também na passagem de corrente, que não vai ter alguns problemas que são mais específicos aos fios rígidos.
Agora vamos falar um pouco de dimensionamento de condutor. O que é dimensionamento de condutor? Dimensionamento de condutor é você determinar a área transversal do seu condutor, ou seja, a seção dele, ou mais conhecido, como é comumente falado, a bitola do condutor. A bitola vai ser a área transversal desse condutor, ou seja, se eu tenho um condutor com uma bitola maior, ele vai ser mais grosso. Se eu tenho um condutor com uma seção menor, ele vai ser mais fino. Qual que é a diferença entre esses tipos de condutores? Condutores mais grossos, eles aguentam, eles suportam uma quantidade de corrente maior do que os condutores mais finos. E dependendo da instalação, você vai precisar de condutores mais grossos ou você pode colocar condutores mais finos. Então, por exemplo, eu quero fazer a instalação de um chuveiro elétrico que consome muita corrente. Muita corrente. Para fazer a instalação desse chuveiro, vou precisar traçar lá um condutor através de toda a minha casa para chegar energia nesse chuveiro, certo? Como o chuveiro ele demanda uma corrente muito alta, eu vou precisar de um condutor bem grosso. Principalmente se eu comparar com outros tipos de condutores, igual por exemplo, se eu quiser vou fazer o projeto da minha iluminação. Um circuito para a iluminação da sala e do quarto. A corrente que precisa para alimentar todas as lâmpadas de casa, ela não vai chegar nem perto da corrente que precisa para alimentar um chuveiro elétrico. Então, a bitola do condutor que vai alimentar o chuveiro elétrico é muito maior do que a bitola que vai alimentar a iluminação. Então, o tamanho da bitola deve garantir que a corrente circule pelo condutor sem que ocorra superaquecimento. Isso é o principal fator. Se você estiver passando uma corrente muito alta num condutor muito fino, ele vai se esquentar muito e vai poder ter até risco de incêndio. O condutor ele vai se romper, vai romper o plástico que tem em volta dele e isso pode causar vários problemas. E outro problema também é a queda de tensão que vai ter, que pode ser que não chegue uma tensão suficiente no seu aparelho. Então, por exemplo, você tem que garantir que esse condutor ele esteja entregando uma tensão dentro dos limites no seu aparelho. Só que se ele for muito fino, a sua resistência vai ser maior do que se ele for grosso. Então a queda de tensão ela vai ser maior e pode ser que a tensão que chegue no seu aparelho não seja o suficiente para ele funcionar. Outra condição muito importante para você determinar o dimensionamento do condutor é o limite de temperatura que está em volta do condutor. Tem duas coisas que podem influenciar esse conceito. Se você tiver vários condutores juntos, de vários aparelhos diferentes, de toda a casa, eles vão tender a se esquentar mais, porque eles vão estar muito juntos e vai estar mais difícil ele se esfriar. Então você precisa colocar uma seção maior do que você colocaria para você garantir que ele não vai se esquentar além dos limites que ele pode se esquentar. E além disso, se você estiver colocando esse condutor num lugar que é tipicamente mais quente do que o normal, por exemplo, você vai passar ele dentro de uma parede que bate sol todo dia, a tarde inteira. Essa parede ela vai estar geralmente mais quente do que o resto da casa, do que um outro ambiente normal. Então você vai precisar colocar um condutor maior do que o normal para que ele também não sofra riscos. É sempre importante lembrar que quando você está pensando em colocar um condutor, você pensa sempre na temperatura que ele vai estar enquanto a corrente estiver passando nele. E essa corrente ela não pode ultrapassar valores muito altos, por questões de segurança. Também é preciso considerar o isolamento dos condutores. Outro fato importante também para a segurança
caso alguma pessoa, caso você precise fazer algum manuseio no condutor, esse isolamento não ele impeça de alguém tomar choque, e muito importante para a segurança também. Só que eu acredito que os condutores eles não estejam soltos. Quando a gente vai ver condutor dentro de uma parede, é comum da gente ver alguma coisa em volta dele, eles não estão soltos. Porque imagine se eles estão soltos lá, eles vão estar livres de qualquer coisa para prejudicar eles, né? Pode cair uma pedra, pode cair alguma coisa que vai danificar o condutor. E isso com certeza vai fazer ele não funcionar da forma como deveria. Para proteger principalmente esses condutores, para colocar eles num ambiente adequado, eles geralmente são envoltos de condutos, que, que é o que se tem nas instalações para você passar de forma adequada os condutores. Em instalações elétricas, os condutos mais importantes são os eletrodutos, que são esses cabos pretos e amarelos flexíveis que comumente a gente vê. Só que existem outros diversos tipos de condutos, certo? Existem alguns condutos flexíveis ou então alguns condutos abertos, onde tem essas formas de bandeja que a gente consegue passar os condutores nele. A utilização desses diversos tipos de condutos vai depender da sua instalação e depende de cada caso. Aí quem vai determinar isso é o engenheiro eletricista quando estiver fazendo o projeto. A forma mais adequada de conduto vai depender da situação. E quem vai determinar isso é o engenheiro eletricista. E então, retomando o que eu falei, qual é a função do eletroduto? É principalmente proteger os condutores de agentes externos. Então, choques mecânicos, gases que possam estar presentes podem danificar o plástico, a blindagem em volta do condutor. Pode ter agentes químicos também, que isso considera também não só nossa casa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma instalação de condutores numa fábrica, ele vai estar um meio que pode estar com agentes químicos que podem danificar ele. E os eletrodutos estão lá para proteger o condutor. Além disso, o eletroduto também eles podem proteger os condutores de eventuais incêndios. Isso vai proteger a instalação contra esses eventuais incêndios, esses problemas. Então, da mesma forma que a gente dimensiona qual que é o condutor mais adequado para se colocar na instalação, da mesma forma a gente faz com o eletroduto. O que a gente vai dimensionando no eletroduto também é a sua área. Só que qual que é o principal fator de dimensionamento do condutor, do eletroduto, nesse caso? É de uma forma que você consiga colocar o condutor e depois passar os condutores no eletroduto de forma confortável. E também que os condutores eles não fiquem muito pressionados dentro do eletroduto. Então, pela norma, eles garantem que quando você passa apenas um condutor ou um cabo dentro do eletroduto, a área máxima de ocupação desse condutor dentro do eletroduto tem que ser 53%. Eu vou mostrar isso aqui nessa imagem. Ó. Então, aí fora a gente tem um eletroduto e dentro tem condutores. A área máxima ocupada por esses condutores não pode ser mais do que uma porcentagem, do que a norma fala, da área do eletroduto. Isso vai variar dependendo da quantidade de condutores que tem dentro dos eletrodutos. No caso de um condutor, igual eu falei, é 53%. Se eu tiver 2 condutores, é 31%. Se eu tiver 3 ou mais condutores, que é o caso dessa figura aqui, a área ocupada pelos condutores não pode ocupar mais de 40% da área do eletroduto. Então você tem que somar toda a área dos condutores e ver se essa área não vai ser maior do que 40% da área do eletroduto. Então isso é muito importante que você, de forma que você consiga
manusear os condutores, mover, que haja uma folga dentro desse eletroduto para que não fique muito apertado. Uma coisa muito importante de eletroduto é que eles não podem fazer curva maiores do que 90 graus. Isso pode danificar os condutores e isso vai atrapalhar muito também na instalação. Porque quando você vai passar o condutor dentro do eletroduto, pode ser que você não consiga colocar todo o condutor para que chegue na outra parte do eletroduto. É muito importante também ficar atento ao se emendar os eletrodutos. Você não faz emendas, basicamente cortando um eletroduto e colocando no outro, porque isso pode ter vários problemas e você vai estar estragando as características principais do eletroduto. Sempre que você vai fazer emendas, é importante usar caixas de derivações, como essas presentes nas imagens aqui, que você vai fazer emendas de forma adequada e de forma segura. Quando você precisa também colocar eletrodutos muito longos, também é recomendado colocar caixas de derivações, sempre para que propicie de uma forma adequada de você poder passar o condutor no eletroduto. Numa instalação, tem vários condutores, fica aquele bolo de fio, e é muito importante você dar alguma forma que isso fique facilmente, consiga reconhecer facilmente qual tipo de condutor cada um é. Então, geralmente são atribuídos cores a cada um dos condutores para identificar de forma fácil quem é quem lá no meio da instalação. A norma ela não define cores específicas para a fase e para o retorno. Mas comumente do que é feito no dia a dia, a fase geralmente fica em vermelho e o retorno fica em preto. Porém, a norma ela define cores para a proteção e para o neutro. A proteção geralmente tem um tom mais verde ou com verde e amarelo, e o neutro geralmente ele tem que ser azul. É muito comum também na instalação a gente fazer emendas entre condutores, mas a gente tem que ficar atento quanto a isso, porque essas emendas elas têm que ser feitas de forma adequada, principalmente por causa da questão de segurança. Sempre que a gente vai manusear componentes elétricos, é muito importante a gente garantir de que não esteja energizado. Então, antes de fazer alguma emenda e algum fio que esteja na instalação, é sempre importante garantir de que a energia esteja desligada, que o disjuntor no quadro geral esteja desligado, para você não sofrer qualquer risco. Principalmente se você não for um profissional especializado. Para se fazer uma emenda, uma boa emenda, que ele apresente requisitos bons, é importante você garantir que você está emendando fios de características importantes, características semelhantes. Olha, parecidas bitolas, um isolamento parecido com os dois condutores, porque senão você vai estar interagindo dois condutores, características diferentes, e uma característica seja atendida para um, mas para o outro não seja suficiente a característica que ele tenha. Isso pode causar problemas, igual nos que a gente comentou anteriormente, dos condutores, de superaquecimento, pode causar incêndios. É muito importante que também na emenda você faça de forma que haja uma resistência mecânica suficiente entre elas. De forma que no manuseio desse condutor, quando estiver fazendo a instalação, a emenda não se rompa, isso não cause problemas com falta de alimentação no futuro. Na descrição eu vou colocar um PDF bem ilustrativo de como fazer a emenda de formas adequadas, que você pode verificar no futuro. Então é isso, pessoal, aqui as referências que eu usei para fazer esse material. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que a gente vai responder.
E se você gostou desse conteúdo, tiver alguma sugestão, alguma crítica, deixe o seu like, faça sua inscrição, que aqui a gente está comentando, a gente está postando vários outros vídeos sobre instalações elétricas e sobre temas relacionados à engenharia elétrica. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.